Olá, boa semente, boa tarde, graça e paz. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2020. Bom, meu nome é Aloísio, do canal Destruindo Fortalezas. E como eu havia prometido semana passada, vou relatar algumas coisas que aconteceram e eu creio que ainda acontecem dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, antes de entrar em falar do Amazonas, né, a situação de muitos pastores, que muitos pastores passaram lá na época quando eu cheguei. Eu vou falar de São Paulo, né? E de São Paulo eu fui para Mato Grosso, depois para o Amazonas. Mas vamos falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo, quando eu saí aqui do Rio de Janeiro, fui transferido para lá, né? Eles chamavam aquilo, né? Assim, é a expressão que eles usavam, né? De cemitério de pastor. Diziam que o povo era frio, que o povo era isso, era aquilo e tal, né? Mas aí me informaram que eu ia ser transferido para São Paulo. Eu, claro, não tinha muita cabeça com isso, porque né, eu fui chamado por Deus para quê? Para falar da palavra dele, ou seja, do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Então, eu peguei o ônibus, fui para São Paulo, né? Esposa, filho, ficou no Rio de Janeiro. Só tinha um filho, né? O Gabriel, é o meu primogênito. Então, a situação já era complicada, né? Que havia tipo um abrigo aquilo, né? Colchonete para tudo quanto é lado, enfim, um lugar muito mal conservado, posso dizer até que sujo, né? E ali que a gente dormia e tudo mais, né? Então eu ficava ali pelo salão, né, quando trabalhava nas reuniões, tipo como obreiro, né? Embora já fosse pastor já consagrado pela Igreja Universal do Reino de Deus, né? Muito bem. E no decorrer do tempo, né, eu comecei a ver, né, a ganância ali em São Paulo, a ganância. Tipo assim, né? Tinha reunião toda segunda-feira, reunião de pastores. Era terrível, né? Quando chegava segunda-feira, era complicado já. Era complicado porque era cobrança em cima de cobrança, e não cobrança no que diz respeito a ganhar almas para Jesus, mas cobrança para arrecadar dinheiro do povo, porque a visão já estava indo para esse lado, já estava caminhando para esse lado. Pois bem, então a gente estava num lugar assim, antes da reunião, tava eu e alguns pastores, a gente ficava conversando, né? E eu estava com um pouco de dor de cabeça, né? Aí eu pedi um comprimido, perguntei se tinha, né? Um comprimido para dor de cabeça. Aí o rapaz falou que, né, que tinha. Eu peguei o comprimido, né? Peguei água mineral e bebi. Tomei o comprimido para dor de cabeça. Aí tinha um pastor do meu lado, os mais antigos, vou se lembrar dele, pastor Valdeci, né? Pastor Valdeci, que chegou a ser deputado federal e foi assassinado aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Assim, quase que em frente à Rede Record de televisão aqui do Rio de Janeiro. Dizia que ele estava com uma mala de dinheiro, sumiu uma mala de dinheiro. Olha só como é complicado. O profeta Nervosão, ele lembra dessa história, e os mais antigos também se lembram dessa história. Bom, mas voltando a falar lá de São Paulo, né, o pastor Valdeci, ele chegou para mim, né, e perguntou: vem cá, o que é isso que você tá tomando? Eu falei: é um comprimido para dor de cabeça. Aí ele: pô, me dá um também aí. Eu falei: ué, pô, você tá com dor de cabeça? Não, não tô não, mas vou ficar porque vai começar a reunião, vai dar dor de cabeça. Eu tô rindo assim, mas é triste, né? Pois bem,
Nessas reuniões de segunda-feira de cobrança, eles nem faziam oração. Quem fazia a reunião era o Paulo Gomes. Paulo Gomes, né? Esse era o Paulo Gomes, né? Enfim, era o pastor Paulo, o bispo Paulo, né? É, é que o Nervosão fala nos 4 cavaleiros aí do Apocalipse aí, né? Não, Paulo Roberto Guimarães. É esse aí, Paulo Roberto Guimarães. Aí nem fazia oração, já começava perguntando, ei, como é que foi lá? Perguntando como é que foi lá o quê, né? Como é que foi o final do mês, né? Quanto tinha fechado do mês anterior e quanto tinha fechado naquele mês ali. E aquele que deixasse a arrecadação cair, já viu, né? Sofria retaliação, enfim, era esculhambava mesmo, entendeu? Não tem nada disso não, esculhambavam mesmo, né? Enfim, né? Aí eu me lembro que ele chamou um pastor chamado Vanderval, também foi pastor federal, os profetas Nervosão, os mais antigos, né? Lembro dele, né? Do Vanderval, o Alfredo, enfim, os pastores antigos lembro, né? Do Vanderval, ele estava no Cambuci, na igreja do Cambuci. Aí o pastor Paulo Roberto, né, Guimarães, que era o líder do estado de São Paulo, perguntou, vem cá, o que está acontecendo com a tua igreja lá? Chamando a atenção dele, né? Aí ele disse, tá bem a igreja, poxa, né? Tá cheia, né? Tem gente até do lado de fora em pé. Ele falou assim, eu sei, eu passei de carro lá em frente, né? E eu vi que a igreja tá cheia, tinha gente do lado de fora em pé. Mas por que que tá tão fraco assim? As ofertas estão tão fracas. Você não está sabendo trabalhar. Quer dizer, ele não estava se importando com as almas, ou seja, com as pessoas que estavam indo para a igreja, né? O interesse sempre foi o quê? A parte financeira, né? Da igreja na qual o pastor se encontrava. Tinha que crescer, e o crescer para ele não era número de pessoas, o crescer era dinheiro, era oferta, né, que tinha que arrancar do povo, né? É assim que eles tratavam. Tanto que na época que eu fui transferido, né, já falei isso algumas vezes, o rei do gado, né, o pastor, enfim, o pastor, o rei do gado, acho que esse é o nome dele, que é isso? O Valdomiro. Oh, como é que vai ser o nome desse cara, né? Valdomiro, né? Santiago, entendeu? Rei do gado, ele fazia um programa de televisão, ele era considerado como um dos pastores, dos melhores pastores. Não porque ele entendia da Bíblia, que da Bíblia não entendia nada, como não entende até hoje, né? Mas por quê? Porque ele arrecadava muito, ele arrancava muito, muito dinheiro, era muita oferta. Então as igrejas assim, consideradas maiores, eles pegavam essas igrejas. Não dava um pastor que, sabe, não conseguia fazer uma arrecadação alta só para pastor bom para eles. Não é que ele entendia da Bíblia, não, era aquele que conseguia arrancar dinheiro, arrecadar dinheiro. Então eu entrei, né, no estúdio onde esse pastor, né, o Valdemiro, o rei do gado, né, da fazenda aí, né, o rei do gado. Ele estava fazendo programa de rádio e tinha ali uns 7 pastores, 8, enfim, tinha bastante pastores ali em volta, né, vendo ele fazer o programa, tinha 2 pastores ajudando e tal, né. Aí naquele intervalo que bota a música, você fica batendo papo ali, eu fiquei perplexo com o que ele disse, né. Ele disse, ó, tem mais aqui arrancar o couro do povo mesmo, com aquela voz, né, de ignorância, né, grosso do jeito que ele é. Ele disse que tem que arrancar o couro do povo. Já estava nesse nível naquela época, no início dos anos 90, estava nesse nível. Tinha que arrancar o couro do povo. Aquilo me deixou, sabe, assustado, espantado, porque até então eu tinha visto algumas coisas, mas não já desse nível, né? Então não era nem mais lã que tinha que arrancar do povo, né? Que tinha que tirar do povo, já era o couro do povo. Bom, eu vou ficar por aqui, tá?
Por quê? Porque já tem 10 minutos e isso aqui para baixar demora um pouco. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você acionasse o sininho aí para receber a notificação assim que eu gravar o outro vídeo, tá? E também, né, inscrever-se no canal e dar seu like, né? Que é muito importante aí para que a gente dê uma alavancada aqui no canal e venha a denunciar não só a seita IURD, né, a seita da Universal, como todas as seitas, né, que estão aí pregando o evangelho diferente, o evangelho estranho, o evangelho de anátema. Vamos desmascarar todos eles. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês, né? Não esqueça de dar o seu like, tá? E na próxima gravação eu já vou tratar já do assunto depois que eu fui transferido para o estado do Mato Grosso, né? Onde eu vi até na época estava o bispo Renato Suete, na época, né? Tava para comandar o Brasil e tava o bispo Gonçalves, o Romualdo e o Clodomir tramando contra o bispo Renato Suete a fim de derrubar ele, porque ele tinha caído nas graças do bispo Macedo, né? Até que conseguiram, né? Mas tudo bem, isso aí, né, já é outro assunto e no próximo vídeo vamos falar já do estado do Mato Grosso, né, aqui de São Paulo foi para Mato Grosso e para o Amazonas, né, a situação que os pastores se encontravam, ok? E como eu saí da Igreja Universal, bate de frente, né? Tem muita gente ali que está até hoje, misericórdia, esse Sérgio Correia, enfim, né? Eu vou falando para vocês, tá? Quando for gravar do Mato Grosso, do Amazonas, depois do meu retorno para São Paulo, né, para a região do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, tá? Até minha saída da Igreja Universal, onde eu chutei o balde e resolvi sair, tá? Um abraço, boa semente, graça e paz. Fico com Deus. Tchau, tchau.